O silêncio naquela pequena aldeia egípcia tinha um peso peculiar, uma quietude densa que abafava até o canto tímido dos insetos noturnos. Você acordou sobre um tapete de palha, onde o calor da noite grudava, e logo percebeu. Os insetos, insistentes, celebravam sua companhia como se fosse um banquete. O sol ainda se escondia atrás das pirâmides sombrias, gigantes imóveis que observavam seu dia começar. O ar cheirava o rio Nilo, um aroma misto de água parada e fumaça de lenha, quase um convite agridoce à realidade daquela idade sombria, onde o tempo se arrastava com o peso das tarefas repetidas. Sua pele já reclamava pelo sol, que engolia o horizonte pálido como um fogo brando que aquecia, mas castigava sem piedade. Enquanto você se levantava, sentiu o áspero da lã do único agasalho que tinha, desgastada e coçando, como um velho amigo rabugento que só te deixava na mão. Imagine só, hoje, perder a bateria do celular já seria motivo para drama e tiração de sangue. Naquela época, perder a última brasa de lenha era o equivalente a ser exilado para o deserto sem água. Uma tragédia anunciada, silenciosa e sem notificação no seu pulso. A rotina te aguardava. Carregar vasilhas de barro rachado até o Nilo. Cuspir a areia fina grudada nos dentes de um pão mal cozido e misturado com pedras invisíveis que ranhavam a boca. Um desafio para a paciência. A única distração era o som ritmado e quase hipnótico dos grãos sendo moídos com a mosla de pedra, enquanto o suor corria pelo seu rosto cansado. Pela aldeia os rostos já eram mapas de fadiga, olhos que refletiam a dureza do sótão onde o ar parecia pesar. O crepitar tímido da lenha cortava o silêncio, e o aroma agonizante das raízes duras que seriam sua próxima refeição enfeitava o ar. Por um breve instante, enquanto o calor compartilhado na fogueira te envolvia, parecia que o mundo podia ter espaço para um conforto escondido. Mesmo ali, naquele cenário implacável. Mas então, algo mudou. Os latidos distantes dos cães cessaram de repente. Um olhar carregado foi trocado entre vizinhos. Sutil, quase inaudível. O ar pareceu prender o fôlego com você. E de repente, a sensação de que aquele dia não seria apenas mais um instante na marcha monótona do tempo pesado. Daquele lugar. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio com um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio que dera lugar ao vazio agora se fazia mais pesado, como se a própria areia do deserto tivesse engolido o som das vozes e dos passos. O olhar dos seus vizinhos, antes distraído, se tornara uma sombra espessa, transmitindo o aviso que só quem vive ali, em meio ao calor e à poeira, saberia interpretar. Você sentiu um arrepio, mesmo com o sol já engolindo por completo as silhuetas das pirâmides ao longe, tingindo o céu com um amarelo quase lúgubre. O ar, padrão, com seu cheiro de lama seca e fumaça, parecia agora mais carregado, como se o próprio Nilo hesitasse em seguir seu curso. A rotina te chamava de volta, mas a ansiedade fazia o coração acelerar, antes mesmo de você erguer o primeiro passo no chão rachado.
Os pés descalços mal tocavam o chão antes que os sons tênues retornassem. Uma mistura abafada de murmúrios vindos da casa do velho Zafir. O tilintar ocasional de um jarro mal preso sendo ajeitado. O farfalhar dos papéis escritos em hieróglifos quebrados, pegando o vento novamente, quase como suspiros do passado. Por dentro, você sabia que algo não se encaixava. O dia normal da aldeia, com seu ritmo cansado, para, de repente, quando o mundo ao redor muda de tom. E hoje o tom parecia cinza escuro. Então, um cheiro distinto atravessou o ar, mais pungente do que a habitual fumaça de lenha e ervas ressecadas. Era uma mistura de terra fresca revolvida e uma umidade olvidada, uma promessa de transformação que nem os mais antigos poderiam ter previsto. Sua mão, já calejada, instintivamente agarrou o cabo gasto do seu recipiente de barro. Era o mesmo que carregava toda manhã, um pedaço de normalidade que nos últimos minutos pareceria cada vez mais frágil. Você seguiu o murmúrio pela trilha batida entre as casas. No caminho, as mulheres que estavam ao redor da fogueira, costurando trapos e contando histórias em voz baixa, levantaram as cabeças, os olhos arregalando com uma hesitação inédita. A conversa sumiu, substituída por olhares que diziam sem palavras: "Você sentiu isso também?" O sol batia forte agora, uma lâmina dourada cortando a poeira do chão. E você continuava, guiado por esse sentimento que se agarrava no peito como uma serpente invisível. Ao chegar à margem do Nilo, o habitual coro de cigarras e os barulhos da água se chocando nas pedras deram lugar a um silêncio desconfortável. A superfície do rio parecia estar segurando o fôlego. As pequenas ondas quase imóveis, com aquele brilho estranho que refletia o céu opaco. Entre as palhas secas e galhos, um vulto chamou sua atenção. Algo jazendo ali, meio enterrado na areia molhada. Você se agachou cuidadosamente e tocou com o dedo a superfície fria de um objeto. Uma pequena peça de metal, pesada e oxidada, com entalhes que não pertenciam a esse canto simples. Foi nesse instante que a sombra do que vinha, do passado ou do futuro, você ainda não sabia, se materializou aos seus olhos. As vozes retornaram, agora trazendo palavras tremidas, carregadas de medo e presságios. O velho Zafir, aparecendo atrás das árvores, lançou um olhar que parecia atravessar sua alma. "Nunca vimos isso antes", murmurou com a voz trêmula, quase sussurrando para que o vento não levasse suas palavras. "O rio trouxe um segredo que não deve ser desenterrado hoje." Você sentiu seu corpo inteiro se enrijecer enquanto a sensação de vigilância aumentava. Os cães, que minutos atrás haviam calado, começaram a latir à distância, um som cortante que parecia ecoar não só pela aldeia, mas dentro do próprio chão seco que você pisava. A poeira levantou-se com o vento, uma névoa fina que parecia carregar o cheiro metálico do objeto em sua mão. Por um instante, você pensou no que seria melhor: fugir, esconder o achado, ou encarar esse mistério que pulava diante dos seus olhos silenciosos. E enquanto seus pensamentos tentavam se organizar, um movimento súbito quebrou a quietude. Uma sombra deslizava entre as pedras, tão rápida que quase parecia um delírio. E no mesmo instante, o som distante de tambores rústicos, batendo um ritmo desconcertante, como se a própria terra chamasse por algo que estava por vir. Você piscou
tentando enxergar melhor, e percebeu que o ar parecia pesar ainda mais, como se o peso de séculos acumulados começasse a pressionar o presente. Aquela noite prometia ser a primeira de muitas em que o silêncio da aldeia seria quebrado por um som estranho, exceto que, dessa vez, não seria pela lambida dos insetos ou o chiado do vento no deserto. Era o prenúncio de algo antigo demais para ser esquecido e perigoso demais para ser encarado sozinho. E então, enquanto a última brasa da fogueira tremia, mal sustentada pelo ar quente e seco, o velho Zafir virou-se para você, seus olhos refletindo a luz incerta, e disse apenas: prepare-se, o que veio com o rio não é para nossos tempos. E com isso, a terra ao redor pareceu ouvir a voz do futuro, trazendo um murmúrio que envolvia não só a aldeia, mas todo o silêncio que você pensava conhecer. O segredo enterrado voltaria a respirar, e você estava no centro disso tudo. O velho Zafir desapareceu tão rápido quanto surgira, deixando para trás um silêncio mais denso do que o manto noturno que começava a cobrir a aldeia. O objeto pesado e oxidado pulsava na sua mão com uma presença quase tangível. Não era um mero pedaço de metal, mas uma promessa ancestral encoberta pela poeira do tempo. Ao seu redor, o chão parecia menos firme, os sons abafados pelas sombras que cresciam. Você deixou o rio para trás, com o coração batendo mais rápido que o tambor rústico que ainda ecoava, uma batida insistente que parecia sincronizada com as veias da terra. A aldeia, que antes exibia sua rotina cansada sob o sol inclemente, agora se tornava um misterioso tabuleiro onde peças invisíveis se moviam silenciosamente. Nas casas, as janelas com frestas pequenas filtravam a luz morna das lamparinas de óleo, lançando reflexos trêmulos sobre paredes rústicas. O aroma forte da fumaça misturava-se com o cheiro úmido da sola dos seus pés descalços, um lembrete brutal da dureza da vida. Cada passo seu levantava uma nuvem tênue de poeira, que parecia dançar com o ar frio da noite. Você poderia quase acreditar que o próprio deserto respirava com antecipação. Enquanto caminhava, tentava lembrar se já vira aqueles entalhes no metal. Símbolos irregulares, não hieróglifos familiares, mas algo antigo, esquecido. Um idioma mudo que parecia gritar segredos enterrados. Talvez fossem marcas de alguma tribo perdida, ou quem sabe uma mensagem disfarçada, enviada pelo próprio Nilo, o contador de histórias invisível. No centro da aldeia, um grupo pequeno se reunia, perto da fogueira. Rostos marcados pela dureza da vida nocturna se iluminavam pelas chamas incertas. Um dos homens, com barba grisalha e olhar firme, notou sua presença e fez um gesto quase imperceptível para que se aproximasse. Era Omar, o ferreiro, conhecido por suas mãos ásperas e sabedoria silenciosa. Sua expressão, no entanto, trazia uma urgência incomum. Isso não é coisa normal, disse ele, a voz áspera reverberando entre as casas. De barro. Nunca o rio trouxe algo sem propósito. Nunca assim. A chama tremeu como se concordasse, projetando sombras dançantes nos rostos atentos. Você percebeu que não estava só com essa estranha sensação. A aldeia inteira parecia conter a respiração, como se uma história antiga e sombria estivesse para ser despertada do sono profundo. A força invisível que movia aquele mistério se entranhava mais a cada instante.
como a areia fina se infiltrando na pele e nos ossos. Você deve mostrar ao sábio, prosseguiu Omar, o olhar austero desviando-se para a pequena casa próxima, onde morava Nabia, a curandeira. A mulher, conhecida por suas mãos capazes de acalmar até o mais cruel dos males, havia sido um pilar da aldeia por décadas. Se alguém conseguia decifrar o objeto ou, pelo menos, entender seu significado, era ela. Com o metal guardado com cuidado no próprio agasalho, você seguiu o conselho e caminhou até a morada simples de Nabia. A luz em seu interior era fraca, por causa das frestas das paredes, e a fumaça de algumas ervas queimadas subia vagarosamente na penumbra. Nabia levantou o olhar, seus olhos pequenos, mas brilhantes, pesando sua presença. Ao ver o objeto, uma sombra fugiu de sua expressão, que pareciam mapas das tempestades interiores. Uma expressão cansada que ainda guardava forças para enfrentar o desconhecido. Este artefato, continuou Nábia, pertence a uma era que nossa aldeia jurou esquecer. É parte de um poder que não pertence ao presente. E por isso o rio o devolveu agora, como um aviso. Um terror que vestia as semperesias e contaminava as folhas secas. Uma mistura de ferro oxidado e pó antigo. A chama da lamparina vacilou, e um sussurro quase inaudível percorreu a sala, como se as paredes mesmas falassem em um idioma ancestral. Um arrepio percorreu sua espinha. Já não era só o silêncio da aldeia. Era um silêncio cheio de vozes ocultas, e elas começavam a se fazer ouvir. Naquela noite, quando você saiu da casa de Nabia, o céu estava mais escuro e uma lua pálida pairava sobre as pirâmides distantes. A aldeia dormia, ou talvez ficasse desperta em limiar entre o passado e o presente. Mas a sensação já era clara. A calma seria apenas uma ilusão passageira. No horizonte, um brilho tênue e estranho, rompendo a escuridão, parecia indicar que a próxima tempestade viria da água antiga. E você, sem saber ainda, era parte do mistério que acordava com as primeiras estrelas. E assim, enquanto o último lampejo de fogo da fogueira morria, um som distante, não o latido dos cães. Não o sussurro do vento, mas algo novo, profundo e ritualístico começou a preencher o ar. Um chamado vindo do coração esquecido do deserto. A noite, então, se tornou um convite para continuar ouvindo o segredo que corria no sangue da terra. E sua jornada estava apenas começando. A noite engolia os últimos vestígios de luz, e a aldeia, que até pouco antes parecia um organismo adormecido, começava a pulsar com uma inquietação quase palpável. Você segurava o metal frio ainda embutido na lã surrada do seu agasalho, e peso dele um lembrete concreto do desafio que acabara de surgir. A quietude que geralmente embalava aqueles momentos de descanso agora parecia um manto de tensão, carregado pelas respirações suspensas e pelos olhos atentos que se escondiam nas sombras. Cada passo que você dava pelas vielas estreitas ecoava diferente, como se o solo secamente rachado tentasse te avisar do que o rio havia trazido. Um segredo que ameaçava romper o delicado equilíbrio daquela vida suada e repetitiva. A poeira que ainda flutuava suavemente no ar
ganhava uma textura densa, tornando o ar mais difícil de ser respirado. Como se o tempo estivesse se arrastando para prender você em algo maior, antigo e implacável. O aroma ainda misturado de fumaça de ervas e terra úmida embalava seus sentidos, mas havia uma nota distinta, quase metálica, que se infiltrava sorrateira. Nabia, com seus olhos cansados, porém afiados, já predissera que não seriam apenas memórias as que ressurgiriam, mas talvez maldições, ou que fosse que habitava a persistência daquela peça forjada num passado velado. Ela não falava à toa. Sabia que o Nilo não era só um rio, mas um altar onde histórias se enterravam e ressuscitavam com suas águas. Você seguiu até a praça central, onde poucos moravam ainda, e ouviu murmúrios abafados entre os que acordavam ou espiavam pelas janelas. No ar, os sons de passos furtivos e o tilintar de ferramentas começaram a preencher o silêncio, como pequenas ondas que anunciam uma tempestade por vir. Omar, o ferreiro, apareceu como sempre, de onde a fumaça espessa da sua forja se misturava com a noite. Ele cogitou cochichar algo, mas logo percebeu que seus olhos revelavam mais do que as palavras permitiriam. Isso aqui não pertence ao nosso tempo, disse ele finalmente, a voz rouca raspando, antes de propositalmente fugir para o segredo. O metal oxidado em suas mãos envelhecidas parecia pesar o triplo. O ferreiro volta para a forja com um olhar pesado, e você entende. O mistério não está nas chamas que aquece sua labuta, mas na ameaça silenciosa que cresce sob a poeira. O ar se tornou mais frio, não pelo vento, mas pelo pressentimento. A vila inteira parecia conter a respiração, como se aguardasse um sinal para despertar. O Nilo, que até entoava seu cantar familiar, agora parecia um rio molhado de silêncio, um espelho calmo demais, sob o manto da lua pálida que observava impassível. Enquanto caminhava pelas sombras, as paredes endêmicas, de barro, pareciam cochichar histórias esquecidas, e as hieróglifos desbotadas brilhavam com um tom fantasmagórico na luz difusa das lamparinas. O mundo, naquele instante, tinha menos a ver com o agora e mais com o que a terra guardava desde sempre. Você sentiu um frio súbito quando um leve suspiro carregado pelo vento tocou seu rosto, quase indescritível, como o último eco de um canto perdido. Então, sem aviso, um som distante cresceu entre as casas, pelo sol e pela poeira, e você percebeu que aquela melodia hipnótica unia a aldeia em um silêncio compartilhado, tensão multiforme e invisível. Você olhou para o céu. A lua, já alta, lançava sua luz prateada sobre as pirâmides distantes, transformando suas sombras em sentinelas silenciosos. Naquele momento, podia jurar que as pedras antigas estavam acordando e observando. Os cães que antes silenciaram agora uivavam ao longe, em uníssono com o tamborilar. Havia algo vindo. Não se sabia se uma tempestade, um presságio ou uma força própria do tempo. E você estava ali, calado, mas obrigada a ouvir. Quando a noite parecia pronta para desdobrar seu segredo, seus olhos captaram algo na sobra, uma silhueta humana, ou talvez uma sombra mais sombria, deslizando entre as pedras. Um movimento que não pertencia a ninguém. Demasiado ágil para ser simplesmente um aldeão.
demasiado furtivo para ser ignorado. A batida do tambor e o ritmo da sua respiração começavam a se alinhar. Um encontro com o desconhecido se anunciava. O passado esquecido sussurrava. O presente com medo escutava. E você, entre todos, estava no centro desse acorde silencioso. Enquanto o fogo morria, deixando só brasas incandescentes que tremeluziam e cintilavam com o último suspiro do dia, você sentiu o chamado. Um convite quase hipnótico para seguir adiante, para decifrar a escuridão que começou a se mover na fronteira da sua compreensão. E então, justo quando o pulso do tambor parecia se fundir com o bater do seu coração, a sombra voltou a se mexer, e uma voz baixa, quase um sussurro, se fez ouvir no ar pesado da noite. Você não deveria estar aqui, mas talvez seja tarde demais. O ritmo dos tambores seguia, constante e hipnótico, enquanto você caminhava pelas ruas ainda impregnadas do cheiro de fumaça e barro seco. A noite já era densa, e as sombras cresciam como se quisessem engolir cada pedaço dos poucos vestígios de luz que a lua pálida emprestava. O metal embalado na lã do seu agasalho parecia ganhar vida própria, seu peso mais presente a cada passo, quase pulsando em sintonia com a batida que reverberava no chão. Ao passar pela casa de Omar, seus olhos cruzaram os seus. Uma mensagem muda, carregada de urgência. Não havia conversa, só uma esperança silenciosa para que você entendesse a gravidade. As pessoas já não cochichavam apenas na sombra das paredes. Os murmúrios cresciam em um burburinho desconexo, como formigas agitadas ao redor de um formigueiro pisoteado. Cada respiração sua parecia puxar não só o ar, mas também os segredos daquele lugar. Um ar encardido, quente e úmido como a boca do próprio rio, misturado ao ferro velho do objeto antigo que agora habitava seu bolso. Você parou diante da velha escadaria de pedra, onde a aldeia costumava reunir-se em noites comuns para contar histórias ou até compartilhar uma canção simples. Mas hoje, nem sequer um canto rompia o silêncio tenso que impregnou o ar. As estrelas preguiçosas piscavam fracamente, incapazes de iluminar os olhos alertas que o observavam por trás das frestas. De repente, um sussurro emerge do escuro e se perde. Não uma voz humana, mas algo entre o vento e as vozes de uma memória desgastada pelo tempo. Você virou-se e lá estava ele, o velho Zafir, reaparecendo tão inesperadamente quanto desaparecera, os olhos brilhando sob o capuz gasto. Sem dizer uma palavra, ele estendeu uma mão enrugada e indicou a direção da antiga pedra, uma espécie de altar esquecido, meio engolido pela areia na periferia da aldeia. Você sabia que aquela era uma convocação, mais que um conselho, um chamado. O caminho até lá era tortuoso, cheio de sombras que pareciam tomar formas próprias. As pedras, antigas e gastas, convergiam numa linha invisível para aquele ponto quase abandonado. O vento cortava a pele exposta como lâminas, e o cheiro da terra fina misturava-se com um odor sutilmente metálico, quase como se o próprio altar sangrasse tempos e segredos. Ao chegar, você percebe que o lugar não está tão vazio quanto parecia. Pequenas marcas recém-modificadas no solo, pegadas não humanas talvez,
ou marcas feitas pelo fio lento de algo áspero. O ar ficou mais quente, quase irrespirável, e a luz da lua tremeluziu, como se vacilasse entre revelar e ocultar. O velho puxou um pequeno saco de couro, de onde retirou um objeto, uma pedra polida, escura e brilhante, cujo brilho destoava daquele cenário tão rudimentar. Ele colocou a pedra sobre o altar, ao lado do metal oxidado que você trouxera. Eles vieram para buscar o que foi deixado para trás, disse Zafir, com voz rouca, seus olhos percorrendo o horizonte invisível. O que está enterrado aqui é mais que um objeto. É um fragmento de um passado que insiste em não morrer. Você sentiu o ar pesar mais e um arrepio percorreu sua espinha como a boca seca de um poço esquecido. Este não era um simples convite para desvendar um mistério. Era um alerta para a porta que estava prestes a se abrir, uma porta que podia não fechar mais. No silêncio que se seguiu, uma pequena luz tênue surgiu do céu. Não uma estrela, mas algo que se movia rápido, cortando o silêncio do deserto como um relâmpago sem trovão. O som dos tambores desacelerava, como se o próprio tempo hesitasse, e então um zumbido baixo, estranho, quase metalicamente musical, começou a vibrar na terra sob seus pés. Um som alienígena para aquela aldeia, uma melodia secreta trazida pela água antiga do Nilo ou pela areia que guardava segredos esquecidos. Você olhou para Zafir, que permanecia sólido, quase indiferente ao estranho fenômeno. Mas em seus olhos havia algo não dito, uma esperança frágil ou talvez medo contido. Você vai ter que escolher, murmurou ele, com a voz baixa, quase um vento passando entre as pedras. Seguir o caminho que o rio traçou ou deixar que o passado arruíne o presente. O vento trouxe novamente aquele aroma inconfundível. Ferro, terra úmida e um leve toque de algo queimado. O metal em sua mão parecia vibrar, como se reconhecesse a música invisível que agora nascia em torno de vocês, e enquanto você permanecia ali, dividido entre o comum e o incerto, uma sombra reapareceu, dessa vez mais clara, deslizando não entre as pedras, mas sobre um campo distante, onde as dunas se tocavam suavemente, numa dança feita por um vento ancestral. O olhar inquieto do velho focou naquela sombra, depois em você, e um sorriso triste desenhou sua boca seca. Eles estão chegando, sussurrou, e não há como esconder o que veio com o rio. Você sentiu apenas o som palpável do seu próprio coração preenchia o ar, marcando o compasso de algo que você ainda não compreendia, mas que em breve o mundo inteiro iria sentir. O cheiro metálico ainda pairava no ar, misturado ao inconfundível odor da terra úmida que grudava na sola dos seus pés descalços. O peso do objeto em seu agasalho parecia crescer a cada passo, como se o metal frio pulsasse com uma urgência própria, espertando algo adormecido naquele chão rachado e seco. As sombras se esticavam pelas vielas estreitas, formando padrões irregulares que pareciam dançar ao ritmo do tambor distante, agora mais forte, como o coração acelerado de uma besta à espreita. A chegada ao antigo altar foi um suspiro de silêncio, seguido pelo crepitar baixo das brasas que teimavam em resistir à noite fria. As pedras gastas pelo tempo, cobertas por uma fina camada de areia,
brilhavam sob a luz pálida da lua, relances fugazes que contrastavam com a textura bruta daquele lugar esquecido. Você sentiu a aspereza da pedra sob a palma da mão, um contato que parecia transportar memórias cegas enterradas em séculos de poeira. Zafir permanecia imóvel, seus olhos cruéis e cansados fixos no horizonte invisível, onde o passado e o presente se confundiam em uma névoa tênue. A pedra escura, depositada ao lado do metal oxidado, refletia a luz da fogueira com um brilho súbito, como se nas entranhas daquele artefato morasse uma chama invisível, alimentada por histórias que ninguém ousava contar em voz alta. O silêncio, então, se quebrou por um sussurro fraco, vindo de entre as sombras. Era um som fino, quase etéreo, como um suspiro do próprio deserto se esvaindo na noite. As folhas secas ao redor dançaram num ritmo estranho, impulsionadas por uma brisa súbita que parecia carregar um perfume ancestral, uma mistura de ferro retorcido, resina queimada e uma umidade antiga, mais fria que a noite ao seu redor. Você sentiu o ar mudar, como se o próprio tempo hesitasse naquele instante. O peso na mão pareceu crescer, apertando seus dedos com uma força invisível, um lembrete de que aquele encontro não era obra do acaso. Seus passos ecoaram como um compasso firme, enquanto o tambor que martelava distante parecia se aproximar, invadindo não só os ouvidos, mas a palma da sua alma. Ao longe, o murmúrio da aldeia se dissolvia em uma quietude densa, como se um véu invisível tivesse descido sobre as casas de barro. As vozes antes curiosas haviam sumido, substituídas por um silêncio expectante, carregado de um medo que parecia se esconder em cada fresta das paredes gastas. Você sabia que não estava sozinho naquele momento, embora ninguém ousasse se mostrar. Os olhos de Zafir, refletindo a luz da fogueira, se fixaram em você com uma intensidade incomum. Seu corpo enrugado tremia levemente, não pelo frio, mas por algo que ia além da compreensão humana. A voz dele, quando finalmente saiu, quebrou o silêncio como um vidro estilhaçado. Eles despertaram, disse, a voz rouca, quase um gemido. Não podemos mais ignorar a voz do Nilo. Você sentiu o coração acelerar na resposta às suas próprias dúvidas, um nó que apertava a garganta e fazia o suor gelar na pele. O ar ao redor parecia vibrar, como se uma presença invisível ganhasse forma. O tambor cessou subitamente, deixando o mundo num suspenso quase insuportável, como se a própria noite estivesse prendendo o fôlego. E então, da margem do rio, algo rompeu o nevoeiro fino que se erguia. Um brilho deslocado, frio e cortante, que não tinha lugar naquele cenário esmaecido. Seus olhos captaram o movimento sutil de uma figura emergindo das águas. Fugaz, quase um reflexo quebrado, um espectro dourado que escorreu junto à correnteza, deixando um rastro de silêncio e frio. Um aviso. Você percebeu que as pegadas na areia, até então pequenas e dispersas, agora convergiam para o altar. Algumas fresquíssimas, com marcas que destoavam do antigo chão. Não eram humanas, nem puderam ser. A noite parecia ter ganho novos olhos, uma força que crescia lenta, mas inexorável, como a areia movediça que engole tudo sem piedade. A respiração pesada absorvia o cheiro de poeira e ferro, misturando-se ao frio que percorria sua espinha.
Cada segundo se esticava. O tempo se torcia como aço quente, moldado pelas mãos invisíveis daquele mistério. O ataque silencioso da noite era mais do que uma história para se contar depois do fogo. Era o prenúncio de algo que atravessava eras e que agora podia arrastar você para um abismo sem retorno. Zafir fez um gesto quase imperceptível, como uma súplica e uma convocação ao mesmo tempo. Você percebeu que não haveria descanso naquela noite, nem nas que se seguiriam. O que veio com o rio carregava não apenas segredos, mas escolhas, duras e irrevogáveis. Enquanto a lua oscilava entre as nuvens, deixando a aldeia imersa num jogo de luz e sombra, um calafrio percorreu seu corpo quando a figura que emergira do Nilo reapareceu, desta vez mais perto, sólida o suficiente para encarar. Aqueles olhos, profundos como abismos, pareciam sussurrar promessas e ameaças. Um enigma escrito em uma língua esquecida. Um convite para o desconhecido. Você deu um passo à frente, sentindo o metal em sua mão vibrar vagamente, como se reconhecesse a presença que crescia à sua volta. O tambor, que antes calara, reapareceu, mais forte, mais urgente. Uma batida que agora rimava com o eco dos seus pensamentos, cada vez mais claros e afiados. Era impossível retroceder. A noite, o rio e a areia eram testemunhas silenciosas de um segredo que não queria ficar enterrado. E enquanto o frio do deserto mordia a passada lenta dos seus passos, um sussurro final atravessou o ar, um aviso disfarçado de promessa. Este é apenas o começo. A lua desapareceu por trás de uma nuvem, e o escuro engoliu tudo, deixando somente o som pulsante do tambor, e você, sozinho diante do que viria. O ar noturno abafava cada som, preenchendo a aldeia com um silêncio de pedra. Você sentiu o peso do metal em sua mão, vibrando ligeiramente, como se reconhecesse a urgência que se espalhava no ar. O tambor distante diminuía, abrindo espaço para um silêncio que parecia mais pesado do que antes, carregado de promessas que não sabiam se eram boas ou más. O céu escuro era um manto denso, e a lua, tímida, escondia-se constantemente por trás das nuvens, lançando lampejos repentinos de luz fria. O velho Zafir permaneceu imóvel, mas seus olhos brilhavam com uma chama interna. Ele esperou que você tomasse a dianteira, naquele caminho marcado pelo alaranjado tênue das brasas moribundas e pelo eco distante do ritmo que ainda pulsava nos seus ouvidos. Enquanto você avançava entre as casas, as sombras das paredes de barro curvavam-se, formando figuras quase humanas, histórias que o Nilo guardava. A poeira levantava-se devagar sob seus pés descalços, e o cheiro ácido da ferrugem misturava-se a um sutil odor de terra molhada, como se a própria aldeia tivesse acabado de receber um banho pesado, limpo por mãos invisíveis. As poucas pessoas na rua paravam, fixando você com olhos cansados, agora tingidos de uma antecipação temerosa. Não havia palavras, mas a tensão no ar dizia muito. Algo antigo costumava despertar quando o rio surpreendia assim. Você sentiu o olhar de Nabia em algum ponto da multidão, sua figura envolta numa capa escura, com a mão pousada num amuleto pendurado no pescoço. Uma prece silenciosa pela proteção contra aquilo que ainda não compreendiam. Você e Zafir alcançaram o centro da aldeia, um local onde o velho poço jazia.
Esquecido, as pedras gastas pelo tempo com cascas de musgo. Ali, um círculo de marcas no chão, quase apagadas, parecia pulsar na calma da noite. Algo nas paredes rústicas, as tábuas ocas que serviam de janelas, capturava os reflexos das brasas distantes, criando uma dança de luz e sombra que parecia contar uma prece antiga. Zafir soltou um suspiro cansado, enquanto com o polegar desenhava um símbolo tão antigo quanto as pedras sob seus pés. Quando o Nilo fala assim, não há como ignorar, murmurou. Essas marcas são o eco de pactos que nem os ancestrais se atreveram a quebrar. Por trás de você, um vento súbito percorreu a rua, levantando folhas secas, espalhando um cheiro metálico e resinado. A sensação gelada na pele fez seu corpo se arrepiar, como se o próprio deserto estivesse respirando com você, pulsando e sussurrando nas areias movediças. Era uma presença que não se via, mas se sentia com toda a força da vida, uma força muito antiga, escondida nas profundezas do tempo. O metal que você carregava parecia pulsar agora, um peso que não era somente físico, mas carregado de algo invisível, uma mensagem que tentava atravessar séculos e se comunicar através do silêncio pesado. Yafir virou-se para você, a voz baixa e firme. Eles despertaram, mas não são apenas sombras do passado, são a lembrança viva de que o tempo nunca esquece e o rio nunca perdoa. As palavras do velho abriram uma fenda na tranquilidade da aldeia, um espaço onde o mistério e o medo se encontravam e se misturavam. Sabia que retomar a rotina seria impossível com esse peso pairando sobre todos. No horizonte, a lua reapareceu entre as nuvens, lançando um feixe prateado que iluminava a silhueta das pirâmides. Sob sua luz, uma figura surgia na distância. Ninguém mais que a sombra que você já havia visto deslizar pelas pedras antes. Agora, clara e presente, caminhando como um fragmento vivo do próprio enigma. Você sentiu o pulso acelerar. O tambor, antes diminuindo, retomou sua batida firme, insistente, ecoando no peito da noite e correndo pelo deserto como um chamado que ninguém poderia ignorar. A sombra parou, girou o olhar em sua direção, um brilho de algo não humano nos olhos que cruzaram os seus. Um instante suspenso, prestes a romper. Zafir, com a voz quase rouca, sussurrou. Não estamos mais só observando o passado se revelar. Estamos diante do que pode mudar tudo. Ele estendeu a mão, tocando sua pele, como se transmitisse a urgência que não cabia em palavras. Você sentiu o calor se dissipar ao redor, a pele arrepiar-se, não apenas pelo frio, mas pelo pressentimento de uma tempestade que vinha mais fundo do que o horizonte. O metal em sua mão vibrou novamente. A conexão entre você, o objeto e a figura distante parecia se estreitar. E então, assim como veio, a sombra se dissolveu entre as dunas, deixando para trás apenas o eco de um sussurro grave e indecifrável. Uma frase que sua mente teimava em repetir, mesmo sem saber o significado. O fim está diante do começo. O tambor retumbou mais alto e o deserto finalmente exalou um suspiro que carregava toda a história daquela noite. Você sabia, a brasa que o rio trouxe não se apagaria tão cedo, e sua jornada pela verdade estava longe de terminar.
O silêncio continuava pesado, uma sombra quase palpável que grudava na pele quente da noite. Você sentiu o frio quase metálico do objeto em sua mão. Seu peso incomodava, carregando algo que escapava à compreensão. A proximidade das pirâmides, sentinelas imóveis e antigas, parecia intensificar o mistério, como se aquele lugar inteiro estivesse preso num limiar tênue entre o agora e um passado esquecido demais. O tambor, antes distante, agora vibrava pelo ar, uma batida persistente que reverberava no seu peito. Cada passo seu parecia fundir-se ao ritmo, o chão áspero sob os pés descalços, como um convite para mergulhar nos segredos que o Nilo finalmente retomara para contar. Você se move com cuidado pela aldeia, evitando os olhares hesitantes e receosos que surgem das frestas das janelas. Por trás delas, as histórias não ditas flutuam no ar, escondidas juntamente com as sombras que dançam sob a luz vacilante das lamparinas. O aroma de fumaça, ervas secas e terra úmida mistura-se num perfume antigo, capaz de enredar os sentidos e transportar para outra época, uma época onde a realidade arrancava suspiros quase sufocados. Na praça central, o velho Zafir permanece numa silenciosa vigília, o rosto marcado pelas linhas duras do tempo, mas os olhos ainda acesos com a mesma chama que parecia emergir da terra ao redor. Ele acena para você com um gesto lento, um convite que não admite recusas. Você se junta a ele, sentindo o aperto do metal contra o corpo, como se ele fosse um coração frio, pulsando sob a pele. Olhe para além do que seus olhos veem, diz Zafir, a voz áspera carregada de um peso antigo. Esta peça carrega uma história que o Nilo quis esquecer e que agora insiste em despertar. Prepare-se para o que vem, porque nada será igual. Enquanto ele fala, você nota a mudança no ar. O vento se torna mais denso, carregado de uma eletricidade sutil, como se uma tempestade invisível estivesse prestes a se formar. As sombras parecem se alongar, tocando as paredes de barro com dedos longos e silenciosos. Até o sussurro do rio parece cessar, como se o Nilo estivesse prendendo o fôlego, esperando pelo desenlace. O ritual começa de forma silenciosa, com Zafir colocando a pedra negra e o metal oxidado sobre um círculo antigo que ele traça no chão. Traços e símbolos que parecem pulsar com uma vida própria ganham forma sob a escuridão crescente. Você observa cada gesto, cada movimento medido e carregado de significado, ciente de que faz parte de algo que transcende o tempo. Enquanto a noite se aprofunda, o tambor ganha companhias, sussurros indistintos que emergem das sombras, como o eco de vozes ancestralmente enterradas. O frio percorre suas veias não de medo, mas de respeito reverencial. A aldeia parece suspensa num instante imortal, onde passado e presente se entrelaçam, criando um tecido invisível que envolve tudo e todos. De repente, a superfície calma do Nilo se rompe com um brilho iridescente, um lampejo que salta dos recantos mais profundos da água para o céu negro. A lua, até então tímida, lança um feixe de luz que atravessa as nuvens e incide diretamente sobre o altar improvisado. O metal em sua mão vibra, respondendo àquela energia antiga como se reconhecesse o chamado. À distância, uma figura emerge, não humana, mas não totalmente etérea.
uma silhueta banhada pela luz prateada, cujos olhos brilham com um fogo que não pertence a este mundo. Ela se move com uma elegância que desafia as leis da natureza, deslizando entre os pilares do passado que nunca deixaram de existir. Você dá um passo hesitante em direção ao desconhecido, sentindo cada fibra do seu corpo se alinhar com a batida que ecoa no coração do deserto. A presença diante de você não fala, mas a mensagem é clara. O que foi enterrado não pode ser esquecido. Zafir encara a figura, máscara séria, plissada pela idade, e murmura uma frase que mais parece um aviso para o que está além do que você pode ver. O que desperta não escolhe hora para atacar. A tensão se adensa, o silêncio se torna opressor e a lua parece se esconder atrás de uma nuvem em um gesto tímido, quase ciente do que está para acontecer. Você sente o metal em sua mão pulsar com força, como se estivesse ligado a um coração invisível. O tambor renasce em uma batida acelerada que faz seus dentes rangerem na boca seca. A sombra se aproxima, movendo-se agora com mais definição, quase reconhecível, mas ainda envolta em mistério. O ar ao redor treme. Seus sentidos disparam ao limite. Um aroma metálico, queimado e profundo invade a narina, misturado ao cheiro de terra remexida, como se o próprio solo falasse em um idioma que você aprende a sentir, mas não a compreender. Um calor breve atravessa as costas, seguido de um arrepio que corre pela espinha como uma premonição inquietante. Você sabe que não há volta, que aquele encontro pode ser a chave de um capítulo que a aldeia nunca imaginou abrir, o início do fim ou o desabrochar de algo muito maior. Então, num instante que parece suspenso entre a eternidade e o esquecimento, a figura estende uma mão translúcida em sua direção. Um convite silencioso que quebrará tudo o que você achava que sabia. Um último som rompe o silêncio. Uma voz baixa, quase um sussurro ancestral, reverberando pelo deserto e por dentro da sua mente. Está mais perto do que imagina. O tambor se cala pela última vez e a lua desaparece, deixando você, a sombra e o segredo enterrados sozinhos no escuro. O ar da madrugada ainda carregava o cheiro da terra molhada e do ferro envelhecido, mas algo de novo começava a tomar forma no silêncio da aldeia. O peso do objeto em sua mão parecia ter diminuído, como se a peça antiga tivesse compartilhado seu segredo com você, soltando aos poucos o fardo que trazia durante tanto tempo. A lua, agora mais alta e plena, espalhava uma luz gentil sobre as pirâmides distantes, como se as sentinelas imóveis finalmente descansassem, aliviadas. Você caminhava com passos lentos pelas vielas, deixando para trás o altar e o ritual que, no fundo, mais parecia uma passagem entre eras do que uma simples cerimônia. Zafir seguia ao seu lado, calado, mas seus olhos brilhavam com um raro conforto, aquele que surge quando o peso da dúvida começa a se dissipar. Aquela peça que o Nilo trouxera de volta não era apenas um fragmento da história esquecida, mas um elo perdido entre o passado e o presente. Com a ajuda dos sinais antigos e das palavras cautelosas de Nábia, você finalmente compreendeu que não se tratava de um objeto a ser temido, mas sim respeitado, um guardião das memórias que a aldeia precisava recordar para preservar seu futuro. Nas casas, a rotina já se refazia, lenta mas constante.
Os poucos moradores que restavam voltavam aos seus afazeres com uma leveza nova no olhar. Uma esperança tímida que se acendia entre as chamas agora controladas das fogueiras. O barulho distante dos tambores tinha se transformado em um murmúrio distante, quase um cântico de despedida. Os cães, antes inquietos, retomaram seus latidos espaçados, acreditando talvez que o perigo tinha enfim se dispersado com o vento do deserto. Você sentou-se numa pedra lisa próxima ao poço, sentindo o frescor da noite deslizar pela pele exposta. Respirou fundo, permitindo que o aroma da fumaça misturada à terra úmida preenchesse seus pulmões, carregando consigo a sensação de dever cumprido. O objeto repousava ao seu lado, agora envolto em um pano limpo, repousando como um relicário silencioso. Zafir se aproximou e, sem pressa, falou com a tranquilidade que só o tempo e a sabedoria sabem oferecer. O rio, por vezes, traz o que se perdeu e também o que deve ser lembrado. Hoje, vocês reúnem o passado para andar junto com o presente, não para reviver antigos temores, mas para caminhar com consciência nova. As palavras do velho curandeiro caíram como um bálsamo, o peso da noite, das incertezas e do mistério ao redor daquela peça finalmente encontrou um repouso. Ali, naquele momento simples e silencioso, você sentiu a aldeia inteira respirar junto com você. Clara, serena, envolta por uma calma que parecia emergir das próprias raízes e das areias que o tempo não havia conseguido apagar. O céu estrelado cobrava a aldeia com sua imensidão calma e reconfortante. Em cada brilho distante, você podia quase escutar as histórias dos ancestrais, sussurradas pelo vento, que agora parecia cantar canções antigas de proteção e renovação. A solidão do deserto se tornou um abraço quente e acolhedor, distante das dores cruas do passado, mais próxima de uma promessa que apenas quem aprende a ouvir consegue desvendar. A peça envelhecida ali ao lado não era a vida. Parada, mas o convite a seguir, a tecer, mesmo nos momentos mais áridos, uma narrativa onde o mistério se enquadrava na harmonia do cotidiano. O tambor que antes conferia urgência, agora se tornava silêncio, uma melodia inatingível que preenche o espaço para que o descanso tomasse seu lugar. Lá fora, a aldeia se recolhia, cada um em seu canto, embalado pelo frescor da noite e pelo abraço invisível de uma paz conquistada com suor e coragem. As vozes das mulheres, antes presas em medos, agora murmuravam canções que celebravam o reencontro com aquilo que parecia perdido, mas nunca morreu: o vínculo entre homem, terra e tempo. Você fechou os olhos por um instante, acompanhando o ritmo suave da noite. O calor do deserto recuava, deixando o frescor preencher o ar. O caminho percorrido, as sombras enfrentadas e o segredo descoberto valeram mais do que qualquer chama que poderia ter iluminado aquele escuro. E quando a última brasa da fogueira se extinguiu lentamente, sobrando só um brilho tênue e fumarento, nada mais houve além do silêncio pacífico, uma promessa suave de que, como a água do Nilo, a vida sempre segue seu curso, levando consigo os mistérios e trazendo renovação no amanhecer. Quando o sol finalmente desenhou o horizonte com seus primeiros traços dourados, a aldeia despertou diferente.
não mais refém do medo ou do esquecimento, mas como uma história que alcança seu capítulo final, serena e pronta para o descanso merecido. Você, agora parte dessa história, sentiu a tranquilidade que nasce do dever cumprido. Uma quietude tão profunda que poderia embalar qualquer espírito cansado. O passado tinha ficado para trás com respeito. O presente se abriu suave aos seus passos. E o futuro, ainda não escrito, prometia ser vivido com a leveza que só o verdadeiro conhecimento traz. E assim, sob o olhar silencioso das pirâmides, enquanto a brisa do deserto embalava a aldeia adormecida, você deu seu último suspiro desperto daquela noite, entregue à paz que só uma história bem contada pode deixar. O silêncio retomou seu peso habitual, mas agora era um manto confortável, um convite sereno para que você mergulhasse no sono profundo, protegido pelo sussurro antigo do Nilo e pelo eco suave das areias. E com o coração mais leve, você finalmente descansou.